Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, já há mais de 30 anos, mas aqui na Flórida eu estou quase há 10 anos já. Então, e uma igreja americana, nós não temos um ministério de língua portuguesa presencial aqui, né, com o povo aqui na nossa igreja, tudo em inglês aqui. Mas durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português para abençoar as pessoas que não tinham, as igrejas não estavam preparadas para o Covid, ter que ficar em casa, e a igreja fazer tudo pela internet. Então nós começamos a fazer esse culto, né, gravar na época, como a gente está fazendo hoje, né, não fazemos ao vivo. Gravamos e depois publicamos no YouTube. Então, nós começamos e nunca mais paramos, né? Estamos continuando, não sabemos por quanto tempo ainda, né? Talvez a gente faça algumas mudanças no futuro, mas por enquanto vai ser esse aqui. A ideia é te abençoar, a ideia é te edificar, a ideia é te ajudar na tua caminhada com Jesus, né? Esse é o nosso objetivo, né? Não tem o objetivo de roubar crente de ninguém, porque não temos um trabalho de língua portuguesa aqui. Se você fala inglês ou quer aprender inglês, né, então faça uma visitinha, e mora aqui na Flórida Central, né, faça uma visitinha na nossa igreja aqui. Os cultos são às 10h30 e a escola dominical às 9h15. Então visita a gente e participe do culto, né, tudo em inglês, então vai ajudar você a aprender a língua inglesa, né. Se não, esse é o nosso culto aqui pela internet, né? Eu também tenho um ministério de meditações durante a semana, de segunda a sexta, nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto, chamado Um Pingo de Prosa. Então, na hora do almoço, eu lanço meditações curtinhas para abençoar o pessoal durante a semana, né? E no final de semana a gente faz esse aqui, que é um pouquinho mais longo, mas o objetivo é realmente te abençoar, ministrar para você, te ajudar na tua caminhada cristã. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua graça e misericórdia que se renova a cada manhã para a gente. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe essas pessoas que estão nos assistindo. Dá graça, sustenta, fortalece, Senhor, nesses dias difíceis que o mundo está passando. Que o Senhor possa abençoar, abençoa a saúde, abençoa a família, abençoa o trabalho, Senhor, as finanças dessas pessoas, dá graça para elas. Ajuda essas pessoas a te seguirem, a aprenderem de ti. Fortalece a fé que essas pessoas têm em ti, Senhor, a dependência delas no Senhor. Dá graça, Senhor, dá graça para cada uma delas. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma musiquinha uma música para te edificar. E na maioria das vezes eu vou lá no baú, né, lá no fundo do baú, e pego uma música da época que eu estava no Brasil, né, da época 80, 90. Né, eu saí do Brasil em 1990, então é um pessoal que eu conheci, trabalhei com eles, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, que eu era pastor presbiteriano, mas trabalhava com a Mocidade para Cristo. Então trabalhei muito com Vencedores por Cristo, Milad, Banda Azul, Rebanhão, Quarteto Vida, Expresso Luz, e aí vai, né? Banda Azul, muita gente boa. E eu sempre corro lá, né, Logos, Grupo Logos, eu sempre corro lá no YouTube, pego uma música que me leva para aquele momento, né? Então, vamos ouvir a música de hoje. Jesus, para consertar a sua
Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor e a sua história. Nosso vivo está para receber nosso louvor e a sua história. Nosso vivo está para receber nosso louvor e a sua história. Nosso vivo está para receber. Gostou? Lembrou? Conhecia? Muitas vezes, né, provavelmente tem gente que está me assistindo aqui que fala, não, eu nunca ouvi falar desse grupo, nunca ouvi uma música. Mas muitos de vocês conhecem o pessoal. E eu espero que isso tenha sido uma bênção na tua vida, né? Tenha sido uma bênção na tua vida. Eu estou fazendo uma série baseado no Evangelho de João, capítulo 15, sabe? Aquela mensagem extraordinária de Jesus falando que ele é a videira verdadeira. E é algo extraordinário. E eu estou fazendo uma série nessa aí com o tema de compromisso, né? O compromisso com Jesus. Compromisso com Jesus. Então nós já vimos que o compromisso com Jesus envolve a conversão, né? E agora envolve o escutar a palavra. Escutar a palavra. Esse é o que Jesus fala. Como é que é o compromisso com ele? A gente fica falando, não, você tem compromisso com Jesus, tem compromisso com Jesus. E muitas vezes a gente tem as nossas ideias de como é que é o compromisso com Jesus. Né? A ideia é ir nas Escrituras e descobrir o que Jesus fala a respeito do compromisso com ele. Né? Então, essa ilustração da videira, do ramo estar conectado na videira, é um exemplo extraordinário que Jesus ensina para os discípulos para demonstrar o compromisso com ele, os discípulos e Jesus. Como é que? Então vamos ler o texto. Vamos ler o texto lá, João 15, 1 a 17. Olha o que diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto para que produza, e todo que dá fruto para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Antes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, tão poderosa. E agora pedimos ao teu Espírito que fale conosco, que nos transmita a tua mensagem, Senhor. Fale com cada um de nós. Me use para comunicar a tua palavra e abençoe essas pessoas que estão nos assistindo. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Permanecer na palavra, né? Escutar a palavra, prestar atenção na palavra. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto. O compromisso com Cristo envolve escutar a palavra de Jesus para a nossa vida. Então nós já vimos, né, que as razões pelas quais devemos ouvir a palavra, né, purificados pela palavra, oração respondida, permanecer no amor de Jesus. Já vimos o que a palavra faz por nós, né? Ela nos dá alegria completa, nos capacita para amar Jesus e uns aos outros e nos faz amigos de Cristo. E hoje nós vamos ver a última parte desse tópico de escutar a palavra. Qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude em relação à palavra, para com a palavra, né? Qual que é a nossa atitude em relação à palavra? Jesus aqui nesse texto, ele nos dá 3 atitudes que devemos ter para com a palavra. 3 atitudes que devemos ter para com a palavra. Então vamos ver esses tópicos. Primeiro, ele fala assim que nós temos que escutar a palavra. Escutar a palavra. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é escutar a palavra. Se você não escutar a palavra, você não vai permanecer em Cristo Jesus. Você tem que escutar a palavra. Temos que estar dispostos a ouvir, a ler, a prestar atenção. E aí nós vamos poder produzir os frutos, né, de que precisamos. Essa escuta vem acompanhada de fé. Não é simplesmente escutar, não. Tem muita gente que escuta. Escuta, mas não pega, não capta, né, a palavra, né? Olha o que Jesus falou lá para os discípulos. Ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Escutar a palavra. Escutar a palavra é extremamente importante para nós. Ouvir a palavra, ler a palavra, né? Se você não fizer isso e absorver a palavra, você não vai fazer diferença nenhuma. É como se lesse um livro, passa, esquece, né? Você tem que ouvir a palavra de Jesus. Como é que você faz isso? Através da leitura, né? Escutando mensagens, escutando a palavra, né? Hoje em dia com internet, com celular, né? É tão fácil. Por exemplo, eu hoje, né, de manhã, o que eu faço? Eu tenho um aplicativo da Bíblia no meu telefone e eu ponho para escutar a palavra. Então, escuta a palavra. Aí bate no versículo que, qual que é o capítulo lá, qual que é o verso? Marca aí. Marca. Escreve alguma coisa,
volta, vai fazer uma pesquisa, aí eu vou no meu aplicativo de Bíblia mesmo, né? De estudo da Bíblia. E aí eu vou lá, leio a palavra, leio se está em hebraico, se está em grego, como é que funciona, leio os comentários, leio dicionários, o que significa aquele versículo, o que significa aquela palavra específica. Então aí eu me aprofundo na palavra. Então, e aí marco aquela palavra, marco aquele versículo, né? Antigamente a gente fazia isso tudo no papel, né? Tudo no papel, rodava, marcava, escrevia do lado, nas beiras, aquele negócio tudo desgarranchado. Passava uns tempos, você já não sabia mais o que você tinha escrito na beira da Bíblia, assim, né? Mas era a maneira que a gente fazia. Hoje em dia você escreve no celular, no instantinho você põe lá a tua mensagem, o que você aprendeu, o que Deus falou com você. Escute a palavra, escute a palavra. É isso que Jesus está falando, as palavras que eu vos tenho falado. São palavras de Jesus. Escute a palavra. Essa é a primeira coisa. É a primeira atitude que precisamos ter para com a palavra. A segunda atitude é guardar a palavra. Traz essa palavra para dentro de você, né? Então esse aspecto do estudo, né, aspecto da memorização, do aprendizado da palavra, é esse aspecto que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente simplesmente lê, né? Infelizmente acontece comigo também. Eu ponho o aplicativo para tocar e ele fica tocando, falando, né? Alguém lendo a Bíblia para mim. E passa muita coisa batida, eu não prestei atenção, estava vendo outra coisa, estava olhando para outra coisa, estava fazendo outra coisa. Então, muitas vezes acontece com a gente isso, né? Você lê, mas você está só passando o olho em cima, você não está prestando atenção. O que a palavra diz aqui é você guardar a palavra. Aprender a palavra, descobrir o que a palavra significa, o que a palavra significa, é isso que Jesus está falando aqui, né? Se guardardes os meus mandamentos, né? As minhas a ideia de receber e de descobrir como é que isso aí funciona na nossa vida. Essa é a grande questão que a gente tem que descobrir. Né? Tiago disse, né, que a gente somente ouvir e não praticar não funciona. A palavra a gente tem que ouvir, tem que entender para a gente descobrir como é que a gente vai fazer com essa palavra. O que a gente vai fazer com essa palavra. O que você vai fazer com essa palavra hoje? Essa é a pergunta, né, que a gente tem que descobrir a resposta para ela. Você ouviu a palavra. Agora você tem que, ao ouvir a palavra, você tem que guardar a palavra. Como é que eu vou reter essa palavra na minha vida? Né? Se eu vou escrever, vou memorizar, como é que eu vou aprender essa palavra? Vou procurar um comentário, vou procurar uma Bíblia de estudo, vou procurar um pastor, vou procurar um vídeo de alguém que eu conheço e confio no YouTube que possa me explicar aquele versículo. Essa é a atitude que nós precisamos ter, querido. É a atitude que nós precisamos ter. Infelizmente, a gente não tem essa atitude. Nós vivemos num mundo tão corrido que passa e aí você esquece. Esse dia aconteceu comigo, eu estava lendo, bateu aquele versículo me chamou a atenção, mas eu não tive tempo de parar a leitura. E passou. Eu queria, gente, que coisa interessante que foi lida ali. E passou, de repente pulou para o próximo capítulo, eu falei, onde que estava? E aí você já não tem mais tempo, o tempo para aquilo já esgotou, você tem que sair, tem que ir para o escritório. Perdi aquilo. Falei, gente, como é que eu consigo perder isso? Consegue. Passou batido. Não prestou atenção. Não parou. Não procurou. Né? E aí perde. Falei, gente, o que era mesmo? O que foi? Qual que era o contexto? Qual que era a palavra? Qual que era o versículo? Qual que era o livro? Guarde a palavra. Você está lendo?
Deus vai falar com você. Talvez Ele não vai falar no texto inteiro. Talvez Ele vai pegar um versículo só para você. Talvez Ele vai pegar só uma sentença, só uma frase. Talvez Ele vai pegar só uma palavra. E aí dá aquele flash, né? Para aí. O que significa isso aqui? E aí o Espírito vai te conduzir a estudar, a ler, a aprender mais. Naquela, guarde a palavra. Receba a palavra. Porque é ela que vai transformar a tua maneira de pensar e aí transformar a tua maneira de agir. Então essa é a segunda coisa que temos que fazer. A terceira coisa é permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Habitar, viver. Jesus disse isso várias vezes. Né? Ele fala... Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. As minhas palavras permanecerem em vós. E aí no versículo 14 vai falar assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Algumas pessoas acham que isso é a parte do guardar, é a parte de obedecer. Também está envolvida. Mas permanecer é no sentido de viver daquela forma. A palavra tem que permanecer em nós no sentido de que a palavra vai ditar para nós o que fazer em todos os momentos da vida, em todas as áreas da vida. É a palavra que vai coordenar a nossa vida, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar. É a palavra que vai fazer isso. Então tem que permanecer, não pode ser de vez em quando, não. Você aprende a lição e aquela lição está aprendida. Você sabe o que você tem que fazer. Como é que você permanece, como é que você fica, como é que você age. Né? Não é apenas no domingo de manhã, não é apenas na escola dominical, não é apenas lá na igreja, não é apenas no culto. Não, na tua vida, todas as áreas da vida. É extremamente importante que você saiba isso. Permanecer é algo constante. Você sai da igreja, não quer dizer que você vai agir de outra forma. Você sai da igreja e continua permanecendo na palavra. O permanecer é constante, é o constante da coisa. Não é de vez em quando. A palavra não vai ditar para nós o que fazer em certas situações. Ela deve ditar para nós o que fazer em todas as situações. Vamos ser capazes de fazer isso? Não. Mas precisamos aprender o máximo que pudermos. Essa deve ser a nossa atitude. A nossa vida deve ser vivida de acordo com as Escrituras. E as Escrituras devem ditar o nosso comportamento e a nossa fé. Nossa fé e o nosso comportamento em todos os momentos da vida. No teu trabalho, na tua família, relacionamentos, na vizinhança, nos amigos, todas as áreas devem ser afetadas. Você permanecer na palavra significa que a palavra vai começar a influenciar, a ditar a maneira que você se comporta em todos os momentos da sua vida. Não somente nos momentos religiosos da sua vida. Todos os momentos. Né? Isso vai afetar como é que você trabalha, né? Como é que você trata as pessoas, né? Como é que você dirige o seu carro. Vai afetar todas as partes, todas as áreas. É extremamente importante que a gente aprenda isso. Porque são os princípios da palavra e nós vamos permanecer neles. É assim que a palavra dita, é assim que a palavra diz que eu tenho que agir nesse tipo de situação. E é extremamente importante que a gente saiba disso e haja dessa forma. A questão é como é que a gente faz isso acontecer. Eu já dei algumas dicas e eu vou dar umas outras, eu vou usar aqui. Está em inglês, mas eu vou traduzir para você, que é a word hand dos navegadores, que é usando a mão para ensinar a gente a trabalhar. Provavelmente você conhece aí no Brasil, né? Trabalhar
com nossa atitude para com a palavra de Deus, né? Então, a primeira atitude é ouvir a palavra, nós já falamos sobre isso. A segunda atitude é ler a palavra. Então, você escuta a palavra, escuta lá no culto, nas mensagens, às vezes, né? A própria palavra de Deus, no celular, no computador, seja lá onde for. Então, ouvir, ler, extremamente importante, tem que ler. Né? Não só escute, leia para você ver onde que está. Existe o nosso cérebro trabalha de forma diferente entre o ouvir e o ver. Então, leia a palavra, leia, discipline a si mesmo a ler a palavra. Estudar a palavra é quando você vai mais fundo um pouquinho. Aí eu não é só escutei, não, quero saber o que aquela palavra está dizendo para mim. O que significa isso? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, estude a palavra. Né? Hoje em dia é tão fácil porque o acesso na internet abriu. Tem aplicativos de estudo bíblico, né? De bíblias de estudo de graça, você não precisa pagar. Comentários de graça estão disponíveis, bons comentários, gente boa, você não precisa pagar. Então estão disponíveis. Se você quiser, você pode comprar uma Bíblia de estudo, um livro, um comentário. Estude, memorize, guarde a palavra, memorize a palavra. Né? Não é só estudar, mas memorizar a palavra. Para quando você precisar, ela está na ponta da língua. Né? Foi isso que Jesus fez. Jesus memorizava livros e livros do Velho Testamento. Com certeza o livro de Deuteronômio, que é o livro que Jesus mais cita no Novo Testamento, é o livro de Deuteronômio. Provavelmente ele tinha o livro de Deuteronômio na ponta da língua. E quando o diabo tentou Jesus, os versículos vinham, né, que nem flecha afiada, né? Coisa impressionante, né? Bum. Assim diz o Senhor, bum, assim diz o Senhor, bum. Esse é Jesus usando a memorização. Então é importante, memorize e medite. Meditar é ruminar na palavra, né? É você pegar aquele versículo e ficar martelando ele no teu coração, na tua mente, o que significa, o que Deus quer falar, como é que eu aplico isso hoje. Essa é a meditação que você vai durante o dia inteiro, né? Durante o dia inteiro você pensa naquele versículo, você pensa naquele texto, né? Então é extremamente importante que você medite. E a meditação, ela acontece à medida que você vai fazendo as outras coisas. Por isso que a meditação está no dedão, né? Porque a meditação está ao ouvir, você medita, ao ler, você medita, ao estudar, você medita, ao memorizar, você medita. Então a meditação, ela toca em todos os outros dedos, né? Então é interessante isso porque te ajuda. Né? Toda vez que você estiver lendo, você medita, o que Deus quer falar isso aqui comigo, né? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Então são atitudes que precisamos ter para com a palavra de Deus. Compromisso com Jesus implica em escutar a palavra, aprender a palavra, praticar a palavra. É extremamente importante que a gente saiba fazer isso. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, que continue a falar conosco e a transformar as nossas vidas. Abençoa cada um que está nos escutando. Abençoa as suas vidas. Ajuda-os, ó Deus, a terem um compromisso com o Senhor e a se envolverem com a palavra do Senhor, a ouvirem, aprenderem e a praticarem. Dá graça para eles, ó Deus. Dá graça para nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Não se esqueça das nossas meditações durante a semana e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente a crescer e abençoar outras pessoas. Inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos. Os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja.
ajuda a gente a abençoar outros, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.